graça e a paz, eu sou a pastora Keren, estou aqui na praça Engenheiro Kojima, São José dos Campos. Mostra um pouquinho a praça pro pessoal. Glória a Deus! Essa praça ela foi feita em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. E ela é adotada também por um dos condomínios que tem por aqui. E ela tem a manutenção também da prefeitura. É uma praça muito bonita. E por que eu estou aqui? Porque a gente está fazendo um vídeo em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. É um vídeo é uma mensagem muito especial para mim, em particular também, porque desde muito nova eu tenho essa paixão pela natureza, eu gosto dos animais e sempre ficava muito triste e com a covardia que é feita contra a natureza e com a situação que ela se encontra hoje. E eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus que fala sobre a natureza. E vemos aqui no primeiro capítulo da Bíblia. Eu estou com a Bíblia da Nova Versão Internacional, da editora Mundo Cristão. E aqui o primeiro capítulo em Gênesis não fala do homem somente, começa falando da criação. E aí explica como que a natureza, o mundo foi criado por Deus. No versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui Deus havia construído tudo, feito o homem, e aí ele disse para o homem: sejam férteis, multipliquem-se e dominem sobre a terra. Esse dominar, subjugar, não é um sentido opressivo. Em toda a Bíblia, se você for ver sobre autoridade, sobre domínio, não é um domínio opressivo. Deus é amor. Então, é um Deus que exerce uma autoridade de cuidado, de proteção. E foi isso que ele estava dizendo aqui para o homem. Vocês agora são responsáveis por cuidar de tudo que eu criei. E aí a gente vê hoje como está a natureza. Então, o que a gente pode ver? A palavra diz para a gente obedecer a palavra do Senhor. E a partir do momento que a gente acerta em muita coisa, mas erra no simples fato de jogar um papel no chão, de abandonar um cachorro, a gente está pecando. Então é pecado você destruir a natureza e também é pecado você negligenciar, você não cuidar dela, porque essa foi uma das primeiras ordens de Deus para o homem. Em Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo de Romanos, eu até marquei aqui, primeiro capítulo de Romanos, também vai falar sobre a natureza. Inclusive, em toda a Bíblia você vai ver falando muito sobre a natureza. Então, no primeiro capítulo do livro da carta aos Romanos, no versículo 20 fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse capítulo, inclusive, é muito forte. Aqui diz que tudo que existe foi criado por Deus. E é impossível não crer dessa forma. É tudo muito detalhado, tudo feito com muito cuidado. Você observa cada planta, a delicadeza de cada pétala de flor. Tudo foi criado por mãos sobrenaturais, que a gente nem sequer imagina, nem sequer entende completamente. E aí aqui diz que o ser humano é indesculpável. Por quê? Porque está tudo muito claro.
nós estamos apenas cegos pela nossa própria maldade. Então, toda a natureza ela já declara a soberania, o domínio, o poder de Deus, a existência do Senhor. E aí, triste diante de tudo isso, o Senhor me deu uma palavra que também está em Romanos, já um pouco mais para frente, no capítulo 8, que me serviu de consolo. Capítulo 8, a partir do versículo 19, que diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. E aí serviu de consolo por quê? Porque diz que ainda há uma esperança. Que esperança é essa? A liberdade, a manifestação dos filhos de Deus. Então o segredo está no homem, na conversão do homem, na conversão de seus maus caminhos, no entendimento da existência de Deus, da palavra de Deus. Porque quando a gente crê em Deus, crê em Jesus Cristo, se converte dos maus caminhos, aquele que verdadeiramente se converte passa a entender tudo que é dito de Deus através da natureza. E a gente passa a zelar por ela. Então o verdadeiro convertido, o verdadeiro Filho de Deus manifestado, ele se manifesta na atitude de não jogar papel no chão, de não abandonar um cão, de cuidar bem dos animais e de toda a natureza. Isso faz parte do verdadeiro cristão. E aí nós vemos que depende, a liberdade da natureza depende da liberdade do homem. E a palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade está aqui. Conhecendo essa verdade, você passa a mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Para finalizar, em João 3,16, uma palavra muito conhecida, um versículo muito conhecido que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está dizendo que Deus tanto amou o mundo. Isso tanto amou o mundo no sentido de amar a humanidade, amar o homem, mas também para a natureza. Deus é amor, Ele ama tudo que Ele cria, tudo que Ele criou Ele ama. Tanto é que Ele teve todo o cuidado para criar. Cada pétala de flor, escolheu as cores, a textura, né? Então Ele teve todo esse cuidado, Ele fez com amor. Então, Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, vendo que tudo estava perdido, sabendo a chave para que tudo fosse restaurado. A chave qual é? O homem. O homem, o líder, aquele que foi responsabilizado por cuidar da natureza. Ele precisa ser mudado, ele precisa ser restaurado em sua mente, em toda a sua forma de agir. Então, aí ele vem trazendo Jesus Cristo, que é o Filho unigênito, e a partir do momento que o homem crê em Jesus, ele passa a mudar de vida, a mudar o seu pensamento, a ser restaurado e purificado. E assim, nós precisamos mudar de atitude. Mudar de atitude, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que tudo seja restaurado. É para isso que o Filho de Deus foi manifestado entre nós. E eu espero que, em nome de Jesus, você seja abençoado com essa palavra e que compartilhe com outros. Que Deus te abençoe.